vem me tocando. E não sei, talvez não seja algo que você não está disposto a ouvir, talvez seja algo que vai te incomodar nessa noite, mas está me tocando muito esse negócio, tão forte. Quero falar de morte, a morte que gera vida. Quero falar da morte que gera vida. E para falar disso, eu quero que você abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus fala algo aqui que muitas vezes nós não entendemos. O dia que eu entendi esse negócio, isso aqui mudou minha vida, o dia que eu entendi aquilo que Jesus quis falar aqui. Lucas 9, 23, Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Quero que você abra também lá em Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos fica um pouquinho para frente de Lucas, João, Atos, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Quero que você abra também lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, para seguir. Um pouquinho na frente de Romanos. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Olha que Paulo fala aqui: em tudo nós somos atribulados, mas nunca angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Lembrando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aleluia. Esses textos. Se você quiser voltar a sua Bíblia lá em Lucas, volte lá, nós vamos começar falando por lá. No Evangelho de Lucas, um dia Jesus tinha feito muitos milagres, já tinha operado tantas coisas, os discípulos já estavam acostumados com Jesus, estavam fascinados com Jesus. Mas então Jesus começa a falar de morte. Jesus começa a falar de algo que ninguém gosta de ouvir, que é morte. Ninguém gosta de ouvir falar de morte. Se você falar que você gosta, você tem que fazer alguma coisa, tem que conversar comigo depois do culto aí. Tem que pedir oração para alguém aí, se você fala que você gosta de ouvir de morte. O que gosta não é agradável, porque a morte fala de separação, ninguém gosta de se separar. E Jesus, aqui nesse capítulo 9 de Lucas, versículo 23, ele chama os seus discípulos, chama as pessoas que estão perto dele ali. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quiser vir, ele está falando, se alguém quiser se aparecer em público, se alguém quiser se fazer visível após mim, se alguém quiser fazer isso, negue-se. Essa palavra negar-se, ela tem a ver com você declarar que não conhece. Jesus está falando assim: se você quiser me seguir, se você quiser vir após mim, se você quiser aparecer em público, você tem que declarar que você não se conhece. Você tem que perder o interesse próprio da sua vida. Se você quiser realmente aparecer em público representando a minha pessoa, esqueça quem você é.
Você não existe mais. Esqueça que um dia houve um homem, esqueça que um dia houve uma mulher, esqueça que um dia houve uma identidade. Se você quiser, se alguém quiser, ele apóstolo que negue, se esqueça a si mesmo e olhe a cada dia a sua cruz e siga-me. Agora eu quero falar um pouquinho sobre esse siga-me. O que é seguir Jesus? O que é seguir Jesus exatamente? Seguir Jesus significa andar pelo mesmo caminho. Seguir Jesus significa não se desviar do mesmo caminho. Jesus está indo aqui, você está atrás. Agora, o que significa seguir Jesus? Se você pegar os evangelhos, você vai ver que por onde Jesus passava, ele fazia milagres. Ele curava enfermos. Ele colocava suas mãos sobre os cegos, o cego enxergava. Ele colocava sua mão sobre o mudo, o mudo falava. Ele colocava sua mão sobre aquele que não andava e ele andava. Ele colocava a mão na pessoa do morto e o morto ressuscitava. Seguir Jesus significa andar atrás dele fazendo as mesmas coisas. Jesus falou a você que está vivendo aí, você vai fazer as mesmas coisas que eu faço, vai fazer coisa maior ainda. Agora eu fico pensando, o que pode ser maior do que ressuscitar um morto? Não sei, mas eu vou fazer. Se eu estou seguindo Jesus, eu vou fazer. Seguir Jesus quer dizer andar pelo mesmo caminho. Quando Jesus andava, se você pegar os evangelhos, você vai ver que por onde Jesus andava, a multidão ia atrás dele. Seguir Jesus significa que uma multidão vai vir atrás de você. Não por causa de você, nós já falamos aqui, você vai ter que desaparecer, você vai ter que reconhecer que você não existe mais. Você vai aparecer em público, eles não vão mais te ver, eles vão ver Jesus, por isso eles vão te seguir. Seguir Jesus significa andar com a multidão atrás de você, precisando de coisas, precisando de milagres, e você fazendo esses milagres. Tudo por quê? Porque você está seguindo Jesus. Seguir Jesus é isso, andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. Ele fala que se você quiser me seguir, você vai ter que tomar a sua cruz. O que é para você sua cruz? Eu já falei com alguns irmãos a respeito disso. Talvez alguns irmãos aqui já estejam sabendo mais ou menos o que eu vou falar agora. O que é exatamente a cruz? Durante muitos anos da minha vida eu pensei que a minha cruz de repente fosse minha mãe. A minha adolescência, eu era rebelde. Às vezes eu falo assim, meu Deus, essa mulher só pode ser minha cruz. Ela não me deixa fazer nada. Aí o tempo passa, um dia eu comecei a me interessar por algumas meninas, por garotas, eu comecei a olhar e comecei a imaginar, com certeza a minha cruz vai ser minha sogra. Com certeza vai ser. Não vai ser minha mãe, vai ser minha mãe, é assim comigo, imagina minha sogra, como vai ser. Eu quero deixar claro que ela não era má para mim, ela tentava colocar na minha, mas eu era rebelde. Então por isso que eu achava que ela era uma cruz para mim. Ela sempre foi uma bênção na vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez aqui, estejam pensando agora nesse momento: quem será a minha cruz? Talvez o meu marido, talvez a minha esposa, talvez o meu filho, talvez aquele vizinho chato que deixa o som alto no domingo, talvez aqueles crentes que fazem o culto na praça e eu querendo dormir no domingo, aquele barulho na praça. Eu estava tendo culto na praça, não é por isso que eu estou falando, mas estava tendo lá na frente da minha casa. O que é a cruz para você? O que é a cruz para você? Eu quero dizer para você o que é a cruz para Jesus. O que era a cruz para Jesus? A cruz para Jesus era o instrumento da morte dele, só isso. Era aquilo que ele levaria à morte. Não é isso a cruz? O instrumento da sua morte. Isso era a cruz para Jesus. Então o que é a cruz hoje para mim? O instrumento da minha morte. Ah, mas como que eu vou saber como que eu vou morrer? Não é isso que nós estamos falando. Agora eu quero que você dê só um pulinho naquele texto de Romanos que nós lemos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8,13 fala assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se você viver, se
você estiver vivo para a sua carne, se você estiver vivo para a sua natureza humana, você vai morrer. Se você quiser gozar a sua natureza humana, os seus prazeres, os seus desejos, você vai morrer. Você está dizendo que se eu quiser aproveitar a minha vida, eu vou morrer, eu vou sofrer um acidente, alguma coisa assim. Não, nós estamos falando de morte espiritual. Você não vai mais ouvir Deus, você não vai mais querer saber de Deus, você vai morrer espiritualmente falando, o seu espírito vai morrer. O seu espírito não vai querer mais saber de Deus, o seu espírito não vai querer mais saber de Bíblia, o seu espírito não vai querer mais saber. Se você viver segundo os seus prazeres, é isso que esse texto está falando. Se você viver segundo os seus desejos, se você estiver vivo para a sua natureza humana, os seus desejos, os seus sonhos, os seus prazeres, você vai morrer. E ele continua mais pelo Espírito, esse Espírito que ele está dizendo aqui é o Espírito Santo. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você vai viver. Ele está falando assim: se pelo Espírito você fazer morrer, se pelo Espírito você colocar na morte as obras do seu corpo, obras aqui está falando da maneira de agir, das suas práticas. Se pelo Espírito Santo você matar a sua maneira de agir, você matar as suas práticas pecaminosas, se pelo Espírito Santo você colocar isso à morte, você apresentar a morte para isso, você vai viver. O apóstolo Paulo está mostrando aqui o instrumento da nossa morte. Ele está falando: se você mortificar, se pelo Espírito Santo você mortificar a sua carne, ele está mostrando para nós que nós temos que mortificar, temos que matar a nossa carne, e é pelo Espírito Santo. Então voltamos lá para Lucas 9, quando Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser aparecer em público e seguindo pelo mesmo caminho que eu, negue-se, declare que você não se conhece, perca os interesses próprios, perca a identidade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome o Espírito Santo, instrumento de morte. A cruz era um instrumento de morte, particularmente para aquele que era escravo. Os escravos morriam na cruz. Não é por coincidência que Jesus se chama de servo. Somente escravo morre na cruz. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz, tome o Espírito Santo, tome o instrumento da sua morte, que é o Espírito Santo, e aí então me siga, aí então venha pelo mesmo caminho que eu estou andando. Somente com o Espírito Santo você pode andar por ele. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Essa palavra tomar significa mover do seu lugar, levar pela força. Quando você canta aqui, eu quero te fazer mover, Deus, é isso que nós estamos falando. Se alguém quiser me seguir, esqueça que você existe, faça mover do seu lugar o Espírito Santo, faça ele se mover, então me siga, porque se você fizer o Espírito Santo se mover e me seguir, os milagres vão te seguir. Se você tomar o Espírito Santo nas suas costas e me seguir, fazer ele se mover e levar ele pela força, os milagres, os prodígios vão acontecer. É impossível que não aconteça. Mas o Espírito Santo é o instrumento da nossa morte. Você tem que estar disposto a morrer. Você tem que querer morrer. Morrer para os seus prazeres, morrer para os seus sonhos, morrer para os seus desejos. Porque isso Deus não gosta de mim? Sim, a Bíblia também diz, eu não me lembro se é Isaías ou Jeremias, que fala assim: os meus pensamentos são mais altos que os seus, os meus planos são mais altos que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus. Deus está falando tipo assim: nós estamos andando num plano baixo, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos estão aqui embaixo. E Deus está falando: filho, isso tudo pode ser muito bom para você, mas eu tenho sonhos mais altos. Olha aqui onde estão os meus sonhos, olha aqui onde estão os meus planos para você, olha aqui onde estão os meus projetos. Se você subir aqui, você vai olhar para os seus planos embaixo e vai ver, eles estão pequenininhos, sabe por quê? Porque isso daqui é melhor. Deus quer que você morra, por quê? Porque Ele te ama e Ele tem coisa melhor para você. Sabe essa mentira?
dia que você leva, que você agradece a Ele: Deus, obrigado pela minha casinha, Deus, obrigado pelo meu carrinho, Deus, obrigado pelo meu empreguinho, Deus, obrigado pela minha família. Sabe isso daí? Isso aí para Deus não é nada. Ele tem mais. Ele tem mais para você. Aí tem o texto de Lucas, versículo 24, ele continua: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Se você quiser ter prazer na sua vida, vida aqui se fala de sentimentos, de desejos. Se você quiser ter prazer nos seus sentimentos, sabe aquele sentimento aquele desejo que por um momento é tão bom, mas depois passa? Isso é o prazer. Se você quiser ter prazer nesse negócio, você vai perder. Reparou que aquilo que vem fácil, você não dá valor e vai fácil? Será que é só comigo que acontece isso? Tudo aquilo que eu faço na minha vida, que eu não dei valor, foi embora. É isso que está falando aqui. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Mas qualquer que por minha causa perder, qualquer que por minha causa tornar inútil a sua vida, os seus desejos, o seu prazer, esse vai salvar a sua vida. A morte que traz a vida, a morte que traz a vida, é disso que nós estamos falando hoje, da morte que traz a vida. Agora, quem de nós está disposto hoje a pegar a cruz, a carregar? Lucas fala assim, aqui Lucas fala assim: você tem que pegar essa cruz, não é apenas um dia. Muitos de nós já pegamos essa cruz no dia que aceitamos Jesus, viemos aqui e achamos que pegamos ela. Mas Lucas fala: a cada dia, a cada momento, a cada dia que você levantar, você abrir o seu olho, você tem que olhar. A cruz vai estar do lado da sua cama, o Espírito Santo vai estar sentado olhando para você, fazendo assim para você. Você tem que olhar para ele e falar: vamos, Espírito Santo, deixa eu te fazer mover, deixa eu colocar você nos meus ombros e sair por aí. Só que eu quero te dizer uma coisa: Jesus não pegou sua cruz para poder ir andando com ela. Jesus carregou a cruz, Jesus foi até um monte onde ele ia ser crucificado, e foi pendurado nela. E quando ele estava pendurado nela, ele não tinha mais o que fazer, ele não podia fazer mais nada. Ela estava dominando ele estava pregado nela. Ele não podia mover as suas mãos, ele não podia mover os seus pés, ele não podia descer daquela cruz. Por quê? Porque ele estava pregado nela, ele estava prestes a morrer naquele lugar. Quando nós tomamos o Espírito Santo a cada dia, nós saímos com ele por aí. Não basta nós andarmos com ele por aí, não basta nós estarmos no caminho de Jesus e andar com ele por aí. Nós temos que fincar ele no chão, nos pendurar nele e deixar ele tomar o domínio das nossas vidas. Nós temos que nos ficar presos nele ali. Aí então eu não tenho mais domínio sobre a minha mão, aí então eu não tenho mais domínio sobre a minha outra mão, aí então eu não posso mais andar porque os meus pés estão pregados ali, aí então eu não posso mais fazer a minha vontade, que com certeza é descer. Sabe por quê? Porque está doendo, porque a minha carne, o meu prazer está sendo massacrado ali naquela cruz. Tudo que eu sonho está indo por água abaixo. Imagine Jesus era Deus, não era? Mas Jesus também era um homem. Imagine Jesus ali pregado. Imagine a vida dele passando pela mente dele. Alguns momentos atrás, Jesus vira para o Pai e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, eu não quero morrer naquela cruz, eu não quero. É isso que Jesus está falando: se for possível, eu não quero ser pendurado naquela cruz. Se for possível. Mas então Jesus vira no mesmo momento para o Pai e fala: mas Pai, o Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que o prazer da minha carne é maior do que eu. O Senhor sabe que os meus desejos, o Senhor sabe que eu tenho planos. O Senhor sabe que eu quero entrar amanhã naquela cidade de Jerusalém, quero derrubar aquele templo, quero fazer o seu reino ser estabelecido à força. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe que eu posso fazer isso. O Senhor sabe que eu tenho autoridade para isso.
Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, que não seja do meu jeito, seja do seu jeito. Quando nós nos penduramos na cruz que se chama Espírito Santo, mesmo que alguns momentos atrás nós sejamos falando para ele: Espírito Santo, se for possível, não deixa eu morrer pendurado, não. Se for possível, continua caminhando comigo aqui, eu não quero morrer, não. Vamos caminhar juntos, mas não me deixe morrer. Mas que seja feito do seu jeito, Espírito Santo. Sabe como que é o jeito do Espírito Santo? O jeito do Espírito Santo é você ser pregado nele, você ser dominado por ele, a morte chegar até você. Sabe por quê? Porque Deus só usa morto. Em Ezequiel no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão. E a visão que ele tem, vocês conhecem, a visão que ele tem é do vale aos secos, todo mundo morto, que ninguém vive. Ezequiel fica parado diante de uma visão. E Deus faz uma pergunta: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua intimidade com o Espírito Santo, com Deus, ele vira para Deus e fala: Deus, com toda a sua incredulidade, talvez olhando aquela cena, fala: Deus, tu sabes. Se o Senhor não souber, eu não sei. E Deus fala assim para Ezequiel: então faz o seguinte, profetiza. Começa a falar, começa a profetizar. Porque esses mortos vão ganhar vida, esses ossos vão ganhar vida. E quando Ezequiel abre a sua boca, vem o vento é o símbolo do Espírito Santo. O vento vem, o vento começa a fazer algo extraordinário. De repente começa a crescer, nos ossos secos começa a crescer a carne, o nervo, a pele. E aquele exército se coloca em pé. O exército está em pé agora, só que ainda não se mexe, ainda está morto. Agora é um exército perfeito, mas está morto. Deus fala: Ezequiel, continua profetizando: vento venha, Espírito Santo venha. Então o Espírito Santo chega e entra naquele exército e eles vivem. Sabe por que Deus quer que você morra na cruz? Sabe por que Deus quer que você entregue a sua vida hoje para Jesus e esteja pendurado na cruz que chama o Espírito Santo? Porque Ele vai te dar uma nova vida. Porque Ele vai levantar em você um soldado agora, um homem valente, uma mulher valente. Você não vai ser mais aquele medroso, aquela medrosa, aquele que se dobra diante de uma doença, aquele que muitas vezes está ali na sua casa impotente diante de uma doença. Quantas vezes aconteceu isso nas nossas madrugadas, eu com a minha esposa, meus filhos doentes, meus filhos passando mal, eu impotente diante de uma doença. Sabe por que eu estava impotente? Porque eu não estava pendurado na cruz, porque eu não estava pendurado no Espírito Santo ainda, porque eu ainda não era um valente do Senhor, porque eu ainda não estava vivo pelo Espírito Santo. Ele abaixou, você dentro de você tem uma pessoa tão forte, uma pessoa tão grande, e demônio nenhum pode com ela. Essa pessoa se chama Espírito Santo, se chama Espírito Santo, se chama Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é o cara. E Ele fala assim, Jesus fala assim: se você perder a sua vida, se você se tornar um inútil para a sua vida, para os seus prazeres, então você vai ganhar ela. Então eu vou te dar uma nova vida. Vai lá para Romanos 8:13. Olha que interessante que Paulo fala aqui. Se você viver segundo a sua natureza, segundo os seus prazeres, você vai encontrar a morte.
Mas se pelo Espírito você fazer morrer, você encontrar a morte, se pelo Espírito você encontrar a morte, se pelo Espírito você fazer morrer a sua maneira de agir, as suas práticas, os seus palavrões, a sua maledicência, a sua pilantragem, se pelo Espírito você fizer morrer isso, você vai viver. Tem uma coisa, você talvez tenha lutado, talvez seja uma luta para você estar aqui hoje. Talvez para você foi uma luta tão grande estar aqui, porque você ainda bebe, você ainda fuma, você ainda faz aquele acha dois na sua empresa, você ainda traz sua esposa, você ainda maltrata seus filhos, você ainda maltrata o seu esposo ou sua esposa. Talvez seja uma luta para você estar aqui ouvindo isso. E talvez você esteja falando, mas eu estou tentando com todas as forças. Eu tenho tentado, eu fico uma semana sem beber, mas então o negócio vem sobre mim, eu não sou, é mais forte do que eu. Claro que é mais forte que você. Aqui, Paulo está falando, se pelo Espírito, não é por você, é pelo Espírito Santo. Algumas pessoas perguntam, mas eu posso ir para a igreja porque eu ainda bebo, eu uso drogas? Claro que pode, não é você que vai fazer. Ah, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar usando drogas. Pode continuar, sem problema nenhum. Aqui é um lugar, aqui, sabe, aqui é como se fosse um hospital. E aqui é aquele lugar onde chega todo mundo arrebentado, sabe aquele lugar? A UTI, sabe? Está todo mundo pode morrer, tudo arrebentado. Não tem ninguém ter. Então muitas pessoas chegam aqui e falam, meu Deus, Ismael é inimigo. Tem nada com vocês, né? Já dizendo só. Meu Deus, Ismael, meu Deus. Eu olho para lá e vejo o Rogério lá. Meu Deus, Rogério aqui, meu Deus, o mundo vai acabar. Da mesma forma, eles estão olhando para mim aqui e falando, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa igreja? É isso daí, igreja, é isso daí, igreja tem ninguém perfeito. Seja bem-vindo à igreja. Todos pecadores, todos falhos, mas todos remidos por Jesus. Todos o dia que tiver todo mundo perfeito dentro da igreja, Deus vai levar para ele lugar de santo no céu, né? Não é não, lugar de santo aqui na terra. Nós somos santos por ele. Então esse texto está dizendo aqui, é pelo Espírito Santo que você vai fazer morrer esse negócio. Não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim fazer morrer o vício do álcool dentro de mim. Durante um ano eu batalhei, um ano dentro da igreja, um ano batalhando. Ia para o culto e ia beber. Ia para o culto, saía do culto e ia para o bar. Saía do culto outro dia e ia para o bar. Saía do culto outro dia e ia para a mesa de baralho. Fazia tudo isso, foi uma luta para mim. Mas no dia que eu decidi, Espírito Santo, vem aqui, vou te levar, eu vou morrer em você, eu vou ficar preso ali, eu vou morrer ali. Mas daí eu não posso mais, ninguém vai poder colocar um copo de cerveja na minha boca, eu pendurado em você aí. O dia que eu decidi fazer isso, saindo para 15 anos, não bebo, 15 anos. Eu vou passar um dia sem beber na minha vida. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a beber, eu parei com 22. 7 a 8 anos bebendo todo dia. E quando eu parava de beber, meu corpo ficava assim. O dia que eu parei de beber, o dia que eu decidi, o Espírito Santo de Deus, eu sei que amanhã eu vou estar tremendo, eu sei que amanhã o meu corpo vai estar pedindo, mas eu não quero mais beber. Outro dia estava tremendo, meu corpo pedia o álcool, mas o meu espírito estava cheio do Espírito Santo. E aquele tremor foi passando, e no segundo dia já diminuiu, e no terceiro dia já não tinha mais tremor. No terceiro dia o Espírito Santo não estava somente dentro do meu espírito, ele estava dentro da minha alma, ele estava dentro do meu corpo. E agora eu já não tinha mais sede pelo álcool, agora eu já não tinha mais sede pelas drogas, agora eu já não queria mais nada, eu queria Deus. Por quê? Porque eu morri nele, porque ele fez a obra. Quero que você abra lá naquele último texto que eu pedi para você, agora de pouco, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4.
Versículo 8. Quando nós entendemos que nós estamos mortos na carne, nós vivemos isso que Paulo falou aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Quando nós entendemos que a nossa carne não tem mais força sobre nós, quando nós entendemos que agora não somos nós mais que dominamos a nossa carne, a nossa vida, isso que Paulo falou aqui se torna uma realidade nas nossas vidas. Ele falou, olha o que ele fala aqui, é tremendo que ele fala. Eu vou falar algumas outras palavras que estão embutidas aqui nesse texto. Ele começa dizendo: em tudo, em todas as coisas que eu vou fazer, em tudo somos atribulados, somos prensados, pressionados. Essa palavra quer dizer prensado. Nós estamos falando, em tudo que eu vou fazer eu estou pressionado, me apertam de todos os lados. Em tudo somos atribulados, prensados, mas não angustiados. Essa palavra significa encolhidos. Angustiados fica encolhidos, sem saída. Paulo está falando assim: em tudo que eu vou fazer eu estou prensado, pressionado, mas eu não me encolho, mas eu não fico sem saída. Por quê? Porque agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu, mas se fosse eu estaria dobrado já. O peso da responsabilidade financeira na minha cabeça estaria me dobrando. O peso de uma família estaria me colocando curvado. O peso de uma igreja de ovelhas estaria me curvando. Mas agora não sou mais eu estou pregado. Sabe quando você está preso, você não pode mais se curvar, você não tem domínio sobre o seu corpo. Paulo fala aqui: em tudo eu estou pensado, em tudo eu estou pressionado, mas eu não estou sem saída, eu não estou encolhido. Ele continua dizendo: em tudo eu estou perplexo, mas não desanimado. Em tudo eu tenho dificuldade, em tudo eu fico em dúvida, mas nunca eu fico sem esperança, nunca eu entro em desespero. Você teve alguma dúvida hoje? Você teve alguma situação que você teve dúvida hoje? Paulo está falando: eu também tenho dúvidas, mas nunca perco a esperança. Nunca perco a esperança. Agora, o que é esperança? Esperança é algo que você não vê, porque a esperança que você vê não é esperança. A Bíblia define esperança como isso. Esperança é algo que você não vê. Você olha, imagina o Paulo olhando assim. Eu imagino ele na dúvida de para onde ir, olhando, não via nada, não vejo nada, mas a esperança está aqui. Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Em tudo. Versículo 9: em tudo eu sou perseguido, mas não desamparado. Em tudo eu sou maltratado, em tudo me incomoda, mas nunca eu sou abandonado, nunca eu sou deixado para trás. É isso que ele está falando: em tudo me incomodam, em tudo falam mal de mim, em tudo me maltratam, mas nunca me abandonam, nunca estou abandonado, nunca sou deixado para trás. Sabe por quê? Porque agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou sendo levado pelo Espírito Santo, eu não fico para trás mais. Aí no versículo 9 fala: em tudo sou abatido, mas não destruído. Em tudo sou inferiorizado. Quem aqui um dia foi inferiorizado em alguma situação? Quem aqui um dia se sentiu inferior? Eu sei que vai se sentir inferior, eu sei. E Paulo fala: eu também sei, em tudo eu sou inferiorizado. Alguns falam que Paulo era baixinho, gordinho, careca, manco e tinha dificuldade de falar. Ele fala que em tudo eu sou inferiorizado, mas nunca me sinto inútil, nunca estou perdido, nunca. Eu nunca sou inútil, sabe por quê? Porque não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Eu tenho intimidade. Versículo 10: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste. O que é vida, nós já falamos, sentimentos, desejos, para que os sentimentos de Jesus se manifestem também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida, para que os desejos, para que os sonhos de Jesus se manifeste. A palavra manifestar quer dizer se torna invisível, quer dizer que se faça conhecido, quer dizer seja exposta. Esse versículo é tão tremendo porque ele fala assim: assim nós que vivemos
Morri, mas estou vivo. Mas se nós que vivemos segundo o Espírito, o que é viver? Estar vivo. Assim eu estou vivo segundo o Espírito, versículo 11. Assim eu estou vivo segundo o Espírito, sou entregue à morte por amor de Jesus. Sou entregue à morte por amor de Jesus, para que os sentimentos, os desejos, os planos de Jesus se tornem visíveis também em nossa carne mortal, em nossa natureza humana. Você consegue entender isso? Quando você está morto com a sua carne, as pessoas olham em você e elas veem os planos de Jesus em você, na sua carne mortal. Elas não veem o espiritual, elas não veem o mal, aquele negócio santo. Elas não veem isso, elas olham para você que não é nada. Você que um dia foi enxotado lá de fora, você que um dia foi marginalizado lá fora. Elas olham para você hoje e elas veem em você os planos de Deus, os sonhos de Deus manifestos, visíveis. Elas enxergam isso aos olhos naturais. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque eu tive pensando numa coisa. Durante muito tempo na minha vida, o maior medo que eu tinha na minha vida era a morte. Às vezes eu ia orar a Deus e falava: Deus, não me deixa morrer. Eu quero viver, Deus, pelo menos até uns 90 anos, até uns 80, senão ficar aquele velho Chico Douro. Deixa eu viver até uns 90. Senão ficava muito doendo meu corpo. Você está doendo? Vou levar antes, não tem problema. Eu tinha medo de morrer. Mas um dia eu entendi uma coisa: eu estou morto, agora eu estou morto. Eu entendi uma coisa: quem está morto não tem medo da morte. Você já imaginou se você chegar lá no morte, uma pessoa morta dentro do caixão, e você fala assim: cara, o morte vai te pegar. Cara, olha a morte aqui, eu trouxe a morte para você aqui. E você olha para aquele caixão, morto está do mesmo jeito. Ele não sai correndo, ele não fica assustado. Sabe por quê? Porque ele está morto. A morte só pode assustar quem está vivo. A morte só assusta quem está vivo. Aí você olha para a história dos discípulos, dos apóstolos. Você olha para a história dos discípulos, dos apóstolos. Como que esses caras são assim? Como que esses caras conseguem ser desse jeito? Eles desafiam a morte todo dia. Eles não têm medo da morte. Eles não fogem, os romanos iam prender. Eles estavam ali. Jesus estava com os seus discípulos, não estava? Jesus estava com os seus discípulos. Os romanos iam prender Jesus. Os seus discípulos, alguns reagiram. Ele pega a espada e corta a orelha de um lá. E o que Jesus faz? Não faça nada, deixa que eles me prendam. Mas Jesus, eles vão te matar, não tem problema, já está morto. Jesus naquele momento já tinha vencido a morte. E só uma pessoa viva tem medo da morte. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, se você quiser abrir na aba, vale a pena. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 53, o apóstolo Paulo, olha o que Paulo fala aqui. Porque convém que isso que é corruptível, nosso corpo, porque convém que isso que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isso que é incorruptível se reviste da incorruptibilidade, que palavra difícil, e isso que é mortal se reviste da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha o que Paulo fala para a morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vira para a morte e fala: que morte? Cadê a sua força? Cadê a sua força, morte? Ele vira aqui e fala assim: morte, a sua força é o pecado.
pecado era lei. Mas então ele faz a oração, mas graças a Deus por nosso Senhor. O que Jesus veio fazer? Veio trazer a era da graça. Paulo está falando, a força do pecado é a lei. Eu não vivo mais a lei, eu não vivo mais na lei. A lei não pode me prender mais. Por consequência, o pecado não está mais em mim. Por consequência, a morte, você não pode mais me alcançar. Eu tenho domínio sobre você, porque eu não tenho medo de você. Eu já estou morto, e quem está morto não tem medo da morte. Quando nós morremos, sabe por que nós somos mortos? Sabe por que nós saímos falar de Jesus nas madrugadas? Muitas vezes falam assim, meu Deus, vocês são loucos aí. Imagine se alguém sai uma briga naquele lugar, naquela praça. Imagine se alguém roda com vocês. Se alguém dá um tiro na tua cara de você, e daí nós já estamos mortos. Mas eu te digo uma coisa, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer se nós não quisermos. O que o apóstolo Paulo escreve? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha fé. O apóstolo Paulo por muitas vezes sofreu perigo de morte. Uma vez ele estava dentro do barco, o barco afundou, ele não morreu, ninguém morreu no barco. Outra vez aconteceu a mesma coisa. Outra vez ele estava lá na ilha fazendo uma fogueira, ele vai pegar um graveto, uma cobra venenosa, morde a mão dele. Todo mundo fica esperando ele morrer, nem chamou o cara. Sabe por quê? Porque ele tinha domínio sobre a morte. Por quê? Porque ele tinha um propósito a cumprir. Porque Deus tinha dado um propósito para ele. Deus tinha falado, você vai fazer isso. E enquanto ele não acabasse aquilo, ele não ia morrer. Ah, por que ele morreu então? Porque ele cumpriu o seu propósito. Eu creio no meu coração, isso que eu vou falar, pode você achar uma heresia, pode não, esse povo lá é meu. É uma coisa ruim, uma coisa que eu penso. O apóstolo Paulo, ele quis morrer. Ele tinha domínio sobre a morte, sabe por quê? Porque Deus deu um propósito para ele. Deus deu uma missão para ele. E o dia que ele acabou a sua missão, ele escreveu aquele versículo: combati o bom combate. Combati a luta que era minha e meu propósito. Combati, acabei a carreira, eu cumpri a minha missão. Agora estou guardando a minha fé. Imagine se Paulo tivesse vivo até hoje, sabe o que ele está fazendo? O apóstolo Paulo está aqui no meio de nós. Imagina o apóstolo Paulo aqui, nós queríamos que ele querer que ele pregasse, não que eu, que o Júnior, que o Lázaro, que o Vande, não desprezando todos nós, mas você não queria ouvir Paulo? Imagina ele aqui hoje. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está sentadinho. Ah, Paulo, vem pregar aqui, vem fazer oferta, pelo menos, Paulo. Se você fizer oferta, agora nós vamos ocupar essa posição aqui. Vem fazer oferta. Paulo, eu vi que você ressuscitou um morto. Morreu alguém, vamos lá, vamos ficar morto lá. Paulo levantaria. Paulo, olha, aquela pessoa ali era cega. Aquela pessoa que estava na cadeira de rodas, vem, você já fez tanto isso, eu nunca fiz isso, faça isso com nós. Paulo levanta assim. Paulo está sentado aí inútil, sabe por quê? Porque ele já tinha feito o que Deus tinha mandado. Sabe? Quando nós fazemos aquilo que Deus não quer, não que isso não seja bom, não que isso não vá levar a algum lugar, mas nós vamos entrar aquele dia lá no céu. Vamos passar por um portão de fogo. E nesse portão de fogo nós vamos estar com todas as nossas obras. E quando nós passamos com essas obras do nosso ombro nesse portão, o que fica do outro lado do portão é só aquilo que Deus mandou você fazer. E nada disso nesse tempo aqui Deus ia ter mandado Paulo fazer. Então Paulo, quando ele fez tudo que Deus mandou, quando ele acabou a sua carreira, quando ele cumpriu sua missão, ele falou: morte, Paulo, me levar. Ah, Paulo, agora você vai vir. Agora eu vou te matar. Agora eu vou cortar a tua cabeça, vamos te enforcar, vamos te crucificar. Pode fazer isso. Tanto faz. Que a morte não tinha mais domínio sobre ele. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Talvez você olhe para a história de Jesus e fale: coitadinho de Jesus. Talvez você assista aqueles filmes do Mel Gibson, Jesus apanhando tanto, Jesus falando: coitadinho de Jesus. Jesus estava na cruz pendurado, sabe qual foi a última frase dele? Alguém sabe? Está consumado. Eu fiz o que eu tinha que fazer.
Eu acabei a minha carreira. Ele está falando para a morte: morte, eu estou morrendo, não é porque você vai me levar, não. Eu estou morrendo porque eu já fiz o que eu tinha que fazer e eu tenho que morrer agora. É meu propósito morrer agora. Eu vou morrer, mas eu vou voltar a viver. Eu vou descer no inferno, eu vou pegar a chave do inferno, eu vou pegar a chave da morte, e vocês não terão mais poder sobre mim, e vocês não terão poder mais sobre a minha igreja. Nesse texto que nós temos aqui de Paulo falando da morte, se você ler o texto inteiro, ele está falando da igreja. Quando a igreja vencer a morte, quando a igreja vai vencer a morte, quando ela morrer, não queira mais viver, não fique lutando mais, não fique mais lutando com a sua carne, não fique lutando com as imperfeições do seu marido, da sua esposa, deixe isso de lado, não fique lutando mais com as injustiças do teu trabalho, do teu salário pequeno que você acha, não fique lutando com isso, morra para isso, porque quando você morrer para isso, então Deus vai te levar num status tal, de uma maneira tal, que nada disso mais vai ter efeito sobre você. A morte não tem efeito sobre o morto, porque o morto não tem medo da morte. Morra nessa noite. Qual o desejo de Deus para as nossas vidas? Qual o desejo de Deus para você nessa noite? Que você saia daqui morto. Que você saia daqui não mesmo do caixão, mas pendurado no Espírito Santo, grudado no Espírito Santo, grudado no Espírito Santo, vai sempre com Ele, vai sempre com Ele. Mas sabe o que vai acontecer para nós encerrarmos? Assim como aconteceu com Jesus. Jesus estava morto na cruz, não estava? Alguém foi lá e tirou da cruz. Assim como aconteceu com Jesus, hoje você vai se pendurar no Espírito Santo. Eu sei que você vai. Sei que você vai, gente. Eu sei. Você não vai aguentar, você vai ter que morrer. Mas assim como aconteceu com Jesus, alguém vai tirar você de lá. Alguém vai descer você da cruz. E amanhã você não vai estar mais pregado, né? Mas eu quero te dizer uma coisa melhor: que você acordar. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o ladinho da sua cama. Está uma cruz ali, esperando você. Eu abro essa cruz do Espírito Santo. E Ele vai estar te convidando. Me pegue novamente. Vamos caminhar novamente. Vem morrer novamente. Eu te darei vida. Jesus falou: eu vim para dar vida e vida com abundância. Sabe o que quer dizer vida com abundância? Vida com o Espírito Santo. Se você vive uma vida sem o Espírito Santo, não importa quanto que você ganha no mês, não importa quantos carros você tem, não importa a mansão que você mora, não importa. Se você vive uma vida sem o Espírito Santo, a sua vida é vazia. A sua vida não tem sentido. A sua vida não tem propósito. A sua vida não tem planos, não tem projetos, não tem sonhos. Ela não significa nada. Então o convite de Deus nessa noite para você é: morra. Morra para que você possa viver. Essa é a morte que gera vida. Gostaria que o Ministério da Música subisse aqui. Gostaria que vocês se colocassem em pé no seu lugar. E sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Que esse convite que o Espírito Santo está fazendo hoje não está fazendo só para você que está aqui pela primeira vez. Ele está fazendo para mim, que sou pastor também. Sabe? Se o Pio estivesse aqui, ele estaria fazendo para o Pio também. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele estaria fazendo para o Paulo também. Não é pela sua posição. Muitos de nós recebemos o óleo na cabeça aqui na frente e a gente se achamos superiores, nos achamos super-homens, nos achamos os maiorais. Mas se eu esquecer o Espírito Santo no cantinho do meu quarto de manhã e sair sem ele, eu posso até me achar o maioral, mas o demônio que vai estar na rua vai olhar para mim e falar assim: caramba,
Quando eu estou com o Espírito Santo no meu ombro, o demônio passa. Ele passa olhando para mim e fala: meu Deus do céu, esse cara está indo para a morte, esse morto, o que eu vou fazer com o morto? Eu não posso possuir um morto. Alguém já viu um morto endemoniado? Alguém já viu um morto endemoniado? Não? Sabe por quê? Porque o demônio não pode pegar um morto. O demônio não pode pegar um morto. Os demônios olham para vocês e falam: meu Deus, esse cara vai morrer, eu não posso possuir ele, eu não posso fazer nada nele, esse cara está indo para a morte. A pergunta de Deus para mim e para você hoje é: quem aqui está disposto a morrer? Quem aqui está disposto não somente a morrer, mas levar essa cruz para casa e todos os dias de manhã olhar para ela e falar: Espírito Santo, vamos? Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, um dia eu fui cavalo do diabo, mas hoje eu sou teu, hoje eu sou um burrinho seu. Espírito Santo, monta aqui, monta aqui. Quem está disposto a isso hoje? A pergunta de Deus é: quem está disposto a ser o burrinho do Espírito Santo hoje? A carregá-lo pelas ruas dessa cidade. Abaixo, se você está disposto a isso, eu quero te fazer um convite, mas eu quero te falar uma coisa: não venha se você não estiver disposto. Não venha. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vai brigar com a sua esposa amanhã. Não. O Espírito Santo não vai maltratar a sua esposa. O Espírito Santo não vai desonrar o seu marido amanhã. Não vai. O Espírito Santo não vai sair ficando com ninguém amanhã, não. O Espírito Santo não